It's overtime. Primeiramente, obrigado por estar dando essa entrevista. E balanço aí da competição do ano. Primeiro ano full pad do Gorilas, o que tu pode falar sobre a partida de hoje e também sobre o ano? Deixa eu botar ela no chão. Vai lá, filho. Cara, isso é importante dar essa entrevista e essa pergunta é muito importante pra gente avaliar na realidade o que a gente fez do ano, né, cara? Eu acho que a gente é um time novo, a gente nunca tinha jogado full pad, a gente tem jogadores muito novos dentro do time e jogadores que não têm experiência nenhuma, começaram a jogar futebol americano faz 6, 7 meses, então a gente tá com esse detalhe aí que acabou pesando com certeza muito no time. Mas importante, cara, a competição em si, cara, a Liga Nacional, ela serviu pra gente ver que eu sinceramente acho que a gente estava preparado. Muita gente achou que a gente não ia estar preparado para jogar a Liga Nacional, mas a gente estava. A gente acabou tendo uma grande perda, que foi o Wesley Rocha. Tu viu ele jogando hoje, todos viram, então a gente acabou perdendo ele no primeiro jogo, no segundo lance contra o Miners. Ele quebrou o pé e hoje ele tá aí já, fez um tratamento bem intenso para retornar, tá de volta já e tá fazendo tratamento de fisioterapia e tudo para poder estar jogando, né? E com certeza, se a gente tivesse o Wesley dentro da equipe, a gente teria outros jogos contra Snakes e Miners, então acabam mudando as coisas, né? A gente acabou perdendo também pro jogo do Blackhawks, a gente perdeu o Thiago Braga, a gente acabou jogando com um time praticamente bem desfalcado lá contra o Blackhawks. A gente conseguiu até segurar bastante assim o jogo no início, mas no final a gente acabou girando mesmo os jogadores, porque a gente já estava perdendo de 20-0 mesmo, e aí acabamos girando, a gente tomou mais pontos. Nem hoje a gente começou com o time titular, não estava se acertando muito as coisas, e aí a gente foi rodando, né? A gente vai perder o Freire aí, pelo menos por um ano até ele retornar. Eu ia te perguntar a respeito disso. A gente tá dando oportunidade para a gurizada nova. A gente tem o Augusto e o Pietro, hoje eles jogaram, fizeram bem o papel deles, então a gente vai continuar trabalhando, cara. A gente fazendo uma análise do ano, é óbvio que é ruim perder, tu entende? É óbvio que é ruim perder, mas a gente tem 2 vitórias no ano e o restante somente derrotas, né? Mas 4 derrotas foram por questão de 1 ponto, né? Eu acho que jogos mesmo que a gente perdeu mesmo de verdade, a gente pode atribuir, foi pro Soldiers, pro Chacais e pro Blackhawks. Foram jogos bastante com uma diferença muito grande entre as equipes. Agora, em relação aos demais, foi todos os jogos por 1 ponto, então a gente acabou perdendo, na minha opinião, mais para os nossos erros que qualquer outra coisa, né? Então é isso aí. Bom, falando um pouquinho sobre o Freire, ele até comentou ali após o final da partida que ele tá saindo e tudo mais. Eu até procurei o Freire, mas já tinha ido embora. Tu pode falar um pouquinho a respeito do Freire, da saída dele, os motivos, esse tipo de coisa? O Freire, na realidade, ele tem um negócio próprio dele, né? Ele é empresário e ele também tem esposa e um monte de coisas, né, cara? E às vezes a gente tem que entender também que o futebol americano é todo amador, né? Profissional, né? O cara tem que tocar um projeto da vida dele agora, ele tá precisando desse tempo pra ele nos pediu um tempo pra ele colocar as coisas em ordem. E com certeza ele foi muito bem querido aqui do time. E aqui é a casa dele, entendeu? A gente gosta muito dele. Então a gente tá aguardando, na realidade, assim, pra verificar se ano que vem ele volta ou não. Daí vai ser uma opção dele também, ver como é que ele vai estar de tempo pra isso. Mas a gente tem que trabalhar com as possibilidades e a gente tem nosso QB. Tem tanto o Augusto quanto o Pietro e a gente vai continuar trabalhando eles pra jogar ano que vem. Bom, eu tava conversando ali com o BA, com o Wesley Rocha. Agora eu vou fazer a mesma pergunta pra ti. Projeto do ano de 2018. É chegar nas cabeças, é bater de frente com o Soldiers, é ser campeão gaúcho? Cara, assim, ó, a gente tem que ter uma realidade, cara. A gente sempre quer ganhar. O Soldiers hoje ele joga num patamar, tipo, a nível nacional incrível, né? Eles quase ganharam do T-Rex, então tô apostando na realidade aí, vai a aposta que eu acho que o Soldiers vai ganhar. Se tiver um segundo confronto, eu acho que o Soldiers vai levar do T-Rex. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, cara, que
a gente vai trabalhar para dar o nosso máximo, entende? A gente não tá preocupado com o que os outros falam, com o que os outros pensam. Os cara ficam falando, e no futebol americano do Rio Grande do Sul as pessoas falam e não fazem a diferença nenhuma, tu entende? E isso é um problema que a gente vem enfrentando ano após ano. Tem time com 10 anos que nunca ganhou nada, nunca fez nada, nunca criou nada e acha que eu ajudei o futebol americano a crescer. Não ajudou nada, não fez nada, entendeu? Tu tem às vezes time de 10 anos que não fizeram nada e não ganharam nada e tipo, continuam nada. Então, tipo, pra quê? A gente não quer isso. A gente não quer isso no Gorilas. É claro que a gente quer ganhar título, mas a gente tem que entender também que cada vez tem mais times e times bem estruturados. E se a gente não fizer o melhor dentro e fora de campo, principalmente fora, a gente acaba perdendo os atletas para os times que têm melhor estrutura, para os times que estão melhores planejados. Então, o nosso foco o ano que vem é manter a base do time. A gente não está aceitando nenhum jogador no time principal. Todos os jogadores do time entram no time de base, de acesso, e vêm para o time principal. A gente está trabalhando dessa forma hoje no Gorilas. Até porque a gente quer desenvolver nossos jogadores. Hoje, 80% dos nossos jogadores são desenvolvidos aqui. Então, é mais ou menos isso aí. Bom, o BA também comentou que vocês estão atrás de um kicker e tudo mais. Falando também de 2018, haverão não existe, mas vamos ter contratações do Porto Alegre Gorilas para o ano que vem? Cara, da minha opinião, não. Na minha opinião, não. Talvez pontuais, entendeu? Talvez a gente precise reforçar a linha ofensiva. Na minha visão, assim. Eu acho que kicker também não é um problema. A gente tem problema na linha ofensiva. Quando a gente erra os extra point, como a gente errou o ano inteiro, é porque as pessoas não estão sabendo bloquear. E tu pode fazer uma jogada de corrida, os caras sabem bloquear, daí na hora do chute eles deixam todo mundo passar. Então é uma questão de mentalidade, a gurizada precisa mudar um pouco a mentalidade também. Então, a princípio, na minha cabeça não tem nada em relação à contratação. E eu, sinceramente, eu estou muito feliz com o que a gente está montando aqui, com as pessoas que estão aqui. Então a gente tem que trabalhar quem a gente já tem. Não adianta ficar trazendo e vir um monte de pessoa para cá e a gente não conseguir desenvolver. Então a gente tem que manter o que a gente tem e continuar trabalhando. É isso. Perfeito. Bom, falamos aqui com o Henrique Altieri Hofstadter, presidente do Porto Alegre Gorilas. Henrique, valeu. Cara, muito obrigado. Valeu. Até a próxima. Tchau, valeu.